Oi pessoal, seja muito bem-vindo, eu espero que todos vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu gostaria de falar mais a respeito da construção de Belo Horizonte. Mas por que é que eu quero falar a respeito disso hoje? É muito simples, né? Nós temos aí problemas recorrentes devido às enchentes, né? Devido às fortes chuvas, né? Que causam enchentes e vários transtornos para a população de Belo Horizonte. Eu acho que nada mais importante do que você, né? Contextualizar, explicar como que foi a construção da capital e explicar mais ou menos o porquê de tantos problemas que o próprio povão belo-horizontino tem que colecionar anualmente, tá? Então eu vou falar disso aqui em vídeo hoje. Bom, o primeiro material que eu trouxe aqui, né, é um material muitíssimo antigo, já de 2012, ou seja, já de 10 anos atrás, que fala, né, por que BH é mal planejada, né? Por que todo ano a gente vê tragédias e mais tragédias por conta das chuvas, tá? Essa matéria está aqui no estado de Minas, né, o jornal Estado de Minas, e ela se chama A BH das 200 enchentes. Vou lê-la aqui para vocês, bora lá. Especialista atribui à ocupação desordenada e à falta de drenagem as sucessivas tragédias na capital desde 1923. Temor de todos os tempos, Ribeirão Arrudas ainda ameaça a população. Faz quase 100 anos que a cidade de Belo Horizonte vive nesse terror todo, né? Matéria aqui é de Gustavo Werneck, postada no dia 7/1/2012. Bora lá. Neste ano em que se completa um século de coleta de dados para previsão meteorológica na capital, os belo-horizontinos não param de olhar para o céu. E, claro, de ler os comentários dos especialistas do tempo, comentar com os amigos sobre a chuva da tarde e ficar bem atentos à nuvem mais escura. Realmente, as águas que descem sobre o estado são de meter medo e já entram para a história batendo recordes. Em dezembro, por exemplo, choveu 720 milímetros em BH, mais do que o dobro da média, 320 milímetros, marcando o mês como o mais chuvoso desde 1912, quando ocorreu o registro pioneiro. Mesmo com o alerta dos meteorologistas, a cidade ainda é cenário de grandes inundações, desabamentos, tragédias e principalmente mortos e feridos. A primeira grande inundação da cidade ocorreu em 1923, provocada pelo transbordamento do Ribeirão Arrudas, informa o engenheiro sanitarista José Roberto Campos. Aliás, Roberto Champs, ex-diretor da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, SUDECAP, responsável por um levantamento sobre as enchentes e seus efeitos desastrosos. Abre aspas, de 1928 até agora houve mais de 200 inundações, fecha aspas, afirma Champs, destacando que a situação não é culpa simplesmente do período de chuvas, que vai de novembro a março, ou dos 1.003 cursos d'água que cortam a cidade, abre aspas. As inundações são fenômenos naturais, mas aqui houve uma ocupação urbana desfavorável à forma como a capital foi concebida. Não temos um sistema de drenagem eficiente, fecha aspas, afirma o engenheiro. Com o crescimento da população, problemas de alto risco para a drenagem foram surgindo e gerando impactos, como a canalização dos córregos e a impermeabilização do solo. Nesse segundo aspecto, estão incluídos o asfalto das ruas, piso de cimento de quintais, telhado das casas, etc., o que aumenta o volume do escoamento superficial e provoca o transbordamento dos córregos. Abre aspas. Falta uma política de gestão integrada formada por órgãos municipais e estaduais para fazer a gestão do sistema de drenagem, fecha aspas, adverte o especialista, lembrando que as cheias se tornam realmente significativas quando há risco para a vida humana, perdas patrimoniais, alagamento de vias públicas de grande volume de tráfego e de equipamentos urbanos. Aniversário trágico. No verão, as águas não escolhem hora nem lugar para causar transtornos e não perdoaram nem o aniversário de 80 anos de BH em 12 de dezembro de 1977. Naquele dia, a população viveu momentos de pânico. Em 48 horas de chuva, 174,2 milímetros, houve 9 mortos, 17 feridos graves, 23 desaparecidos e isolamento da cidade. Também em 1977, só que no início do ano, 915 pessoas ficaram desabrigadas, com desabamento de barracos no bairro Salgado Filho. No ano seguinte, mais problemas. Em 23 de dezembro, as chuvas se tornaram históricas e atingiram BH. O aeroporto da Pampulha foi interditado e a água chegou a 1 metro no saguão. O ano de 1979 também ficou marcado na memória de mineiros. Em 7 de fevereiro,
foram abertas as comportas da Lagoa da Pampulha, provocando inundações em bairros a jusante e deixando muitos desabrigados. No dia seguinte, o Ribeirão Arrudas transbordou. Carros foram arrastados, o Parque Municipal Américo René Guianet, no centro, ficou alagado, assim como lojas da Avenida dos Andradas. Nas imediações do bairro Padre Eustáquio, as águas do Arrudas chegaram perto do quarteirão afastado, 100 metros da margem. Abre aspas, o Belo Horizontino ainda tem uma atitude muito passiva diante dessas catástrofes que ocorrem todos os anos e são creditadas, equivocadamente, apenas o excesso de chuva ou acúmulo de lixo no sistema de drenagem. As soluções definitivas serão a longo prazo, mas é preciso planejamento. Fecha aspas. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, com a ampliação do sistema de drenagem na área central e expansão da cidade em direção às regiões periféricas, surgiram outros pontos críticos. Abre aspas, ocorreram nesse período 69,5% das inundações, fecha aspas, conta o sanitarista. Quadro triste mesmo foi em 2 de janeiro de 1983, quando a favela Sovaco de Cobra, às margens do Arrudas, desapareceu. Até a ponte do Perrela foi destruída. Um relatório apontou 51 mortos e, no fim de um mês, o número chegava a 70. Naquele ano, recorda Champs, começavam as obras na calha do Arrudas, que chega a ter 22 metros de largura por 9 metros de profundidade em alguns pontos. Abre aspas, a solução foi temporária, pois continua a haver transbordamento em bairros como Salgado Filho. Triste memória. O século XXI trouxe mais devastação, algumas gravadas em todas as gerações. Na madrugada de 16 de janeiro de 2003, chuvas fortes mataram 25 pessoas em Minas, causando destruição e desespero no Morro das Pedras, Cafezal e Taquaril. Linha do tempo, 1912. Feita a primeira coleta para previsão meteorológica em Belo Horizonte pelo Instituto Nacional de Meteorologia. 1923. Registro de grande inundação na bacia do Ribeirão Arrudas. 1977, em 12 de dezembro, no aniversário de 80 anos da cidade, chuva provoca 9 mortes e deixa BH isolada do resto do país. 1979, em 7 de janeiro, abertas as comportas da Lagoa da Pampulha, com inundação de áreas de grande número de desabrigados. 1983, cidade vive uma das suas maiores tragédias, quando águas invadem favela Sovaco de Cobra, em BH, e deixa 55 mortos. 1997, em janeiro são registrados 66 mortos no estado, sendo 29 na região metropolitana de Belo Horizonte. 2003, chuva na madrugada de 16 de janeiro mata 20 pessoas em BH e causa destruição nos aglomerados do Morro das Pedras, Cafezal e Taquaril. 2011, dezembro registra índice pluviométrico de 720 milímetros e é considerado o mês mais chuvoso da história da capital. Outros tempos, fúria da tempestade, abre aspas, todo jornalista tem uma história de chuva para contar. Não me esqueço de janeiro de 1998, quando Minas parecia derreter. Cheguei à redação do EM, Estado de Minas, bem cedo e fui para a região norte de Belo Horizonte ouvir moradores ver a lama entrando nas casas e as lágrimas das famílias. À noite, elétrico e exausto, peguei o carro e fui para casa em Santa Luzia, na Grande BH. Ao chegar lá, a cidade estava ilhada. Fui dormir na casa de amigos, no bairro da Ponte, na parte baixa, e novo susto. Acordei de madrugada ouvindo gritos e com a cama balançando na água. A Rua do Comércio tinha se transformado em afluente do Rio das Velhas e os barcos já estavam na via pública. Abre aspas. Perigoso ter bicho peçonhento, hein? Fecha aspas. Alguém alertou. Chamei os donos da casa e disse para saírem, mas todos preferiram ficar. Sob chuva forte, dirigi até um hotel no trevo de Sabará, onde passei a noite. De manhã, olhei minha cara no espelho e vi o rosto de um flagelado. Entendi melhor o sofrimento e a aflição de quem perde tudo na enchente ou não pode voltar para casa, onde só consegui chegar 2 dias depois. Mais triste ainda foi o resgate do menino Felipe, em janeiro de 2003. Vi o garoto saindo com vida dos escombros e fiquei esperançoso até ouvir no rádio na manhã seguinte sobre a sua morte. Fecha aspas. Plano reprovado. Um engenheiro sanitarista Francisco Rodrigues Saturnino de Brito, que viveu de 1864 a 1929,
é considerado o pioneiro da engenharia sanitária e ambiental e patrono desse setor no Brasil. Natural de Campos, do Rio de Janeiro, ele trabalhou no plano de construção de Belo Horizonte no fim do século XIX e propôs ao chefe da equipe, Aaron Reis, que viveu de 1853 a 1936, a construção de avenidas com 50 metros de largura e córregos abertos passando ao meio. Eram as chamadas avenidas sanitárias. A boa ideia não foi aceita por Aaron Reis, diz Champs, certo de que teria sido uma ótima solução para evitar inundação em Belo Horizonte. Essa aí é, então, uma das situações das quais todo mundo tem que viver todo santo ano em Belo Horizonte, e já faz quase 100 anos que a gente vive sob esse cenário, né? Uma coisa muito, muito triste, cara. Você vê as pessoas, né, desabrigadas, né, as pessoas perdendo todas as suas coisas de uma única vez, né? E o pobre, né, cada vez mais ele fica nessa situação de vulnerabilidade, né? Porque é o pobre que sofre mais, querendo ou não, né? As pessoas falam muito das pessoas que moram ali nas regiões próximas aos córregos, mas essas pessoas não têm para onde ir. Ah, vocês precisam deixar, ir para casa de parentes, etc, etc. Mas, cara, é muito difícil você deixar tudo para trás, tudo que você conquistou com muito suor, deixar para trás por conta, né, de um descaso que é centenário aqui em Belo Horizonte. Isso aí é muito triste, né? Vocês viram aí que no final da matéria eu falei, né, eu citei aí o nome do Aaron Reis, que foi o cara que planejou a cidade de Belo Horizonte. Acontece que ele não deu lá tantos ouvidos assim para a proposta do engenheiro que veio lá do Rio de Janeiro, né, o senhor Francisco Rodrigues Saturnino de Brito. Muita coisa teria sido feita para ajudar a capital. Olha qual foi o projeto aí do Aaron Reis. Olha só, vamos ler aqui. Como chefe da comissão de construção da nova capital, Aaron Reis desenhou a planimetria da nova cidade. Todo o planejamento de planimetria, arquitetura e construção foi feito por ele nos anos entre 1894 e 1897. Depois do planejamento e construção, ele se mudou para Belo Horizonte, tendo morado em uma casa no local onde hoje é o Parque Municipal de Belo Horizonte. O plano do engenheiro para a criação de BH consistia na definição de uma avenida, a Avenida do Contorno, para delimitar a futura área urbana da cidade e fazer com que a cidade fosse construída apenas dentro de tal avenida, conforme seu projeto para as ruas, avenidas e bairros. Devido ao grande crescimento econômico que mais tarde ocorreria na região de Belo Horizonte, este projeto de delimitação da área urbana no interior da avenida se tornou inviável e a cidade cresceu em meio às montanhas, muito além do limite original. A região de Belo Horizonte, que se localiza no interior de tal avenida, é hoje o centro da cidade, já que Belo Horizonte cresceu muito além do previsto. Aaron Reis foi homenageado na cidade de Belo Horizonte com a nomeação de uma rua com seu nome, próxima à Praça Rui Barbosa, Praça da Estação. Agora eu encontrei uma outra informação. Olha só, também no estado de Minas, o jornal Estado de Minas. O título é: elaborada por Aaron Reis, planta da construção de Belo Horizonte não foi cumprida à risca. Quando Aaron Reis concluiu a planta da construção da nova capital de Minas Gerais, Belo Horizonte ganhou o status de uma cidade moderna e planejada, com propostas inspiradas em Paris e Washington, antes mesmo de ser inaugurada em 12 de dezembro de 1897. Mas quem correr os olhos pelo mapa, assinado pelo engenheiro e urbanista, perceberá que várias propostas não saíram do papel. A BH que não vingou é cheia de curiosidades. A metrópole, erguida sobre a empoeirada área do então arraial Curral del Rei, teve como uma de suas missões o fortalecimento da República instituída em 1889, em detrimento ao colonialismo na antiga capital, Ouro Preto. Por isso, Aaron Reis pensou em extensas e largas avenidas e em espaços que valorizassem tanto o paisagismo quanto grandes construções. Muita coisa não saiu como ele desejou. O prédio da prefeitura foi pensado em frente à Praça Raul Soares, inaugurada como 14 de setembro, onde deveria existir uma espécie de largo na Avenida Amazonas. O edifício não foi levantado por falta de recurso. Pelo mesmo motivo, uma igreja católica prevista para o outro lado da praça também não foi construída.
Abre aspas, por causa de logística, infraestrutura, orçamento ou prazo, muitos pontos da planta foram improvisados ou mudados. O projeto previa muito mais do que foi construído. Fecha aspas, disse Yuri Mesquita, historiador e diretor do Arquivo Público Municipal. Aaron Reis planejou a maioria das construções e espaços públicos no perímetro interno da 17 de dezembro, a atual Avenida do Contorno. Na esquina com a Afonso Pena, até então o ponto mais alto da nova capital, deveria ser erguida a catedral da cidade. As bases do templo foram feitas, mas as paredes, mais uma vez por falta de verba, jamais ganharam forma. Lá hoje é a Praça Milton Campos. O único símbolo religioso levantado naquela época no local foi um cruzeiro de madeira, o que deu origem ao nome de tradicional bairro da região Centro-Sul. Abre aspas, a catedral não foi construída por falta de dinheiro. Se você tirar o piso atual, verá que as bases dela ainda estão lá. É uma arqueologia que um dia iremos ter de fazer, fecha aspas. Prevê o arquiteto e urbanista Leônidas Oliveira, presidente da Fundação Municipal de Cultura. Somente em 2021, 126 anos depois de a planta elaborada por Aaron Reis ser aprovada, é que BH ganhará sua catedral. A Cristo Rei será inaugurada às margens da Avenida Cristiano Machado, no bairro Juliana, na região norte. Também é por aquelas bandas da cidade que já funcionou o Hipódromo Serra Verde, de 1964 a 2006, quando deu lugar à cidade administrativa, sede do governo de Minas Gerais. Já o hipódromo planejado por Aaron Reis seria no bairro Prado, onde hoje estão a academia, o regimento de cavalaria e outras unidades da Polícia Militar. O quartel, por sua vez, foi previsto para ocupar uma área entre as ruas Alvarenga Peixoto e Gonçalves Dias, em Lourdes, um dos bairros mais nobres da Belo Horizonte do século XXI. Atualmente, o terreno abriga prédios residenciais e comerciais. O mesmo ocorreu com uma extensa área do Parque Municipal, cujo tamanho atual é menos de 1/4 do estampado no mapa do engenheiro e urbanista, Aaron Reis. A principal área verde da cidade começaria na Afonso Pena e terminaria no bairro Floresta. Há mais curiosidade no mesmo cartão postal. O Ribeirão Arrudas, hoje um dos mais poluídos de Minas, cortaria o parque. Praças. A proposta do engenheiro urbanista, o Aaron Reis, era valorizar o meio ambiente e o paisagismo. Algumas praças da área central foram substituídas por construções ao longo do tempo. Em frente à portaria principal do Parque Municipal, deveria existir a Praça da República, onde estava previsto a construção do Congresso, a Assembleia Legislativa e do Palácio da Justiça. Cemitério no centro. Uma das curiosidades que aguçam a imaginação das pessoas envolve um terreno entre as ruas Tamoios e São Paulo. Foi numa área vizinha à Capela Nossa Senhora do Rosário, a mais antiga de BH, de 1897, que funcionou o cemitério provisório. Lá foram enterrados 285 corpos em 4 quadras. Na primeira, foram sepultados corpos de mulheres adultas. Na segunda, os dos homens adultos. Na terceira, de crianças do sexo feminino. Na última, crianças do sexo masculino. A calunga provisória, com características modestas, funcionou até a inauguração da Necrópole do Bonfim, previsto para ocupar um terreno de 170 mil metros quadrados numa distância de 650 metros do centro da cidade. Nomes. A região, hoje batizada com o nome do cemitério, era chamada de Menezes. Muitos bairros, vias e praças tiveram os registros alterados desde 1897, a começar pela própria certidão de nascimento da nova capital. Até 1901, BH era a cidade de Minas. A Avenida do Contorno, por exemplo, foi a 17 de dezembro. A Praça Floriano Peixoto, no Santa Efigênia, surgiu como Belo Horizonte, com S e com 2 R's. A Rua do Comércio, depois da visita do pai da aviação, mudou para Santos Dumont. A Avenida Paraopeba passou a ser conhecida como Augusto de Lima. A gente pôde perceber então que Belo Horizonte saiu do planejamento, que embora tenha sido a capital, com toda aquela ideia de ser construída com recursos modernos, etc, etc, muita coisa saiu do planejamento. O próprio engenheiro e urbanista Aaron Reis mudou muita coisa. E também a gente pôde perceber que as enchentes são um dos problemas mais recorrentes daqui da capital e que até hoje esse problema não foi resolvido. E isso graças ao mau planejamento
da cidade. Eu acredito que muita coisa podia ter sido resolvida ao longo desse tempo, mas infelizmente nós tivemos prefeitos que deixaram esse problema de lado durante todos esses anos. Isso é muito triste, cara. Bom, no próximo vídeo eu vou falar a respeito aí da gestão do senhor Alexandre Calil, também envolvendo a questão das enchentes, tá? Eu espero que vocês acompanhem este vídeo até o final. E é isso daí. Pessoal, eu agradeço a todos vocês que têm acompanhado este vídeo até aqui. Meu muito obrigado, né? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele para o máximo de pessoas possíveis. Comente o que vocês acharam, né? A opinião de vocês para mim é muito importante. Ative o sino das notificações. Muito obrigado novamente. Tenha um ótimo dia.